Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos trazer para a reflexão de hoje um instrumento muito importante que Deus nos coloca à disposição de todos, mas que bem poucos sabem usufruí-lo, que é a prece. E é através deste recurso que nós podemos nos manter uma elevação com o plano espiritual, porque, como dizem os espíritos, é como uma estrada de duas mãos. De um lado, sobe todas as nossas rogativas, e de outra mão, desce para nós em formas de bênçãos, de socorro, de auxílio, de ajuda, de tudo aquilo que necessitamos. Mas, como também dizem os amigos espirituais, rezar, todo mundo reza, mas orar, poucos são aqueles que o fazem. Muitas pessoas às vezes falam: nossa, mas eu rezo, eu peço, eu faço isso, não sei o quê, parece que minhas preces não são atendidas. Parece que às vezes a situação até piora. Então a gente pede, parece que foram esquecidos os meus pedidos. Aí nós perguntamos: mas você sabe orar? De que forma você está orando? Porque para que a nossa prece alcance as regiões do plano espiritual, é necessário que você a imprima numa força vibratória. Não adianta eu fazer preces bonitas, palavras maravilhosas, se não tem uma força vibratória nisso. O que é essa força vibratória? Ao me dispor a uma oração, eu tenho que estar comprometido com aquilo que eu estou pedindo. Então eu posso pedir numa prece, por exemplo, para um auxílio de me libertar de um vício, por exemplo. Mas não adianta eu simplesmente pedir se eu continuo, ou pelo menos eu não tenho nenhum esforço de modificar aquilo. Então, quando eu peço, na realidade eu tenho que ter um interesse naquilo que eu estou pedindo, que eu tenho desejo de buscar aquilo que eu estou pedindo, comprometimento. Outra parte de que se necessita para que ela chegue ao plano espiritual é a fé. Não tem como, não tem meios de ela chegar à espiritualidade sem esse recurso. Porque se eu simplesmente estou orando, mas a minha cabeça está pensando em outras coisas, eu posso estar fazendo a minha prece, mas amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho aquele compromisso, eu tenho aquela coisa outra. Então, como eu estou preparando vibratoriamente esta prece? Às vezes eu estou pedindo algo para a minha saúde e eu estou tão preocupado que essas minhas preocupações abafam esse potencial de força da prece. Então é necessário que esta fé na misericórdia divina, que ela se faça esse combustível, a fé aliada ao nosso desejo, o desejo ardente.
O próprio Chico Xavier, ele falava, quando nós fazemos nossas preces, sem que ela não tenha essa força vibratória, elas não alcançam o céu, seria o céu espiritual, mal passam do céu da nossa boca. Assim dizia o Chico Xavier. Então, esse é os meios para que a gente possa ter os benefícios. O próprio André Luiz, certa vez, ainda dentro das regiões umbralinas, onde ele estagiou por 7 anos, e ele estava em um grande desespero, porque ele não aceitava aquela situação. E ele fala que ele tinha consciência de não mais pertencer ao mundo dos vivos. Mas aquele ambiente lhe causava grandes transtornos, problemas, preocupações, sem contar as provocações que os espíritos inferiores faziam a ele. Então ele chegou num momento de desespero, e ele lembra que ele diz no seu livro: eu recordo-me de ter tido um exemplar de o Evangelho segundo o Espiritismo nas minhas mãos, mas simplesmente eu dei uma folhada sem maior comprometimento. Então, quando as forças já tinham se exaurido, ele já estava numa situação de muito desespero, ele cai de joelhos e começa a fazer uma prece. Mas aí ele faz aquela prece que vem do seu coração. É o seu coração falando. Então ele cai de joelhos e em lágrimas, ele começa a abrir o seu coração a Deus. E ele diz que nem lembra quanto tempo ele ficou naquela situação. E claro, a região que ele estava era uma região densa, era uma região sombria. E ele diz que depois que ele fez aquela prece com muita fé, aí na realidade abriu-se um clarão naquele local, onde Clarencio, um dos ministros de nosso lar, mais 2 enfermeiros vieram socorrê-lo. E aí, o Clarencio trouxe-lhe uma advertência que serve para nós, que ele disse: estávamos tentando te auxiliar faz muito tempo, mas nós não conseguíamos, porque você ficava envolto nos teus pensamentos negativos, nas suas amarguras, nas suas decepções, nos seus medos, na sua falta de fé. Você estava envolto nestas circunstâncias e aí você criava um ambiente vibratório que nos impedia de chegar até você. Mas bastou você orar com fé, que todo aquele ambiente abriu-se, e aqui nós estamos para te resgatar. E às vezes nós, nas nossas preces, às vezes nós a fazemos, mas em clima mais de desespero, em clima mais de preocupação, em clima de aguardar que ela seja resolvida a situação do dia para a noite. Às vezes ainda trazendo determinados sentimentos negativos. Então isso não dá aquela força, isso não imprime esta força para que ela chegue às regiões do plano espiritual. Então é muito importante nós termos essa consciência para que esse benefício nós possamos usufruir. Como você ora? Isso é importante. Claro, tem as preces prontas, são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas desde que você as faça, não apenas recitando, falando palavras que não te tocam o coração, que não te tocam o seu interior. Então você pode ser apenas um recitador de uma prece,
na qual não tem nenhuma força de vibração para alcançar o plano espiritual. Por isso é muito importante quando você faz aquela oração que vem do seu coração. Porque ela tem uma força, ela traz aquilo que você está sentindo, daquilo que você está precisando, daquilo que você está passando. Então você se identifica com aquilo que você está pedindo. E dentro desta fé, na certeza de que todas as nossas preces são ouvidas, mas desde que elas cheguem ao mundo espiritual, nós possamos empreendê-la de uma força que nós possamos ser beneficiados. Certa vez, o próprio Chico Xavier, a sua mãe tinha desencarnado, e ele queria saber qual era a função que a mãe dele exercia no plano espiritual. E aí a mãe do Chico apareceu para ele, e ela falou: meu filho, você está querendo saber qual é o meu trabalho no plano espiritual? Pois bem, eu trabalho num departamento de recepção de preces dos encarnados. Então, olha, no mundo espiritual, em todas as colônias espirituais, existe um departamento que recebe as nossas preces, quando elas chegam lá. Então, se você faz uma oração a uma determinada entidade espiritual na qual você venera, na qual você tem uma fé, ou qualquer uma que seja, essa oração chega até lá e eles encaminham a quem você pediu, se aquela pessoa está em condições, se aquele espírito está em condições de te auxiliar. Se porventura aquele espírito não tem condições de te auxiliar por algum motivo, ela será encaminhado a alguém, a alguma entidade espiritual do mesmo nível, para que possa te auxiliar. Aí que, por isso que eles falam, nada fica sem resposta. Então a mãe do Chico dizia: muitas vezes nós percebemos que encarnados começam a fazer a sua prece, é como se acendesse uma pequena chama que apaga-se logo em seguida. Faltou a fé, faltou o comprometimento com o que estava pedindo, então não foi dada uma força vibratória para que ela chegasse até nós. E às vezes, ela falava ao Chico, a pessoa faz uma prece com tanta fé, com tanto desejo daquilo, que ela passa aqui dos nossos departamentos e chega às esferas maiores do plano espiritual, de onde eles nos direcionam para que atendamos ao pedido. Então não adianta eu ficar, Pai Nosso, está aí no céu, Santo fica, mas eu estou olhando, eu estou preocupado com outras coisas. Então veja, isso que precisa ficar bem claro, eu não estou pondo força vibratória nisso, não estou pondo combustível para que ela chegue. Por isso Jesus falava, tudo precisa de uma preparação. Você vai fazer alguma coisa, você às vezes se prepara para certas coisas que você vai fazer, a prece precisa de preparação. É como dizia Jesus, vai, tranque lá no seu quarto, ou busque você mesmo no seu interior, e deixe os pensamentos de lado agora. É um momento que você vai se conectar com o plano espiritual. Então quando você, dentro daquele clima de emoção, de fé, de desejo ardente, você começa a fazer os teus pedidos, tuas rogativas, ela vai ganhando aquela força e vai alcançando as regiões do plano espiritual. E o próprio André Luiz, ele testemunhou uma situação muito interessante, porque André Luiz ainda, ele fazia o seu aprendizado, ele estava acompanhando vários mentores espirituais para as várias tarefas, onde ele aprendia
e nos relatava através das suas obras na psicografia do Chico Xavier. E um dia, um dos mentores disse: André, nós vamos hoje descer à Terra para atender um pedido de uma prece, de uma senhora que está muito enferma. Aí o mentor disse: esta prece foi proferida por um parente dela, onde ela pediu ajuda para esta pessoa enferma que vamos atender. Então você pode nos acompanhar, até para você relatar para as pessoas depois. E André Luiz estranhou o fato de haverem muitos espíritos que tinham se mobilizado para ir àquele trabalho. E André perguntou: mas todos esses espíritos irão? Ele falou: sim. Então a pessoa que fez a prece, ela deve ter feito uma prece muito bonita, muito forte, muito intensa. Ele falou: sem dúvidas. Aí o mentor falou: realmente esta prece foi feita por uma criança de 5 anos de idade. Aí André Luiz falou: mas como uma criança, ela tem condições de fazer uma prece deste formato que atinge aqui as regiões da espiritualidade? Como foi essa prece? Aí o mentor lhe disse: olha, André, nessa prece a criança disse, porque a sua avó estava enferma, e ela gosta muito da sua avó. E ela fez uma prece dos seguintes termos, e ainda o mentor fala com as palavras que a criança usou: Papai do céu, cura a minha avó que está doente, porque eu amo muito ela. Essa foi a prece. Mas, disse o mentor, ela nem chegou ao departamento de preces. Ela foi para as esferas mais sublimes do plano espiritual. E de lá, nós recebemos o comando dos espíritos superiores, nos pedindo para que atendesse aquele pedido. Porque a força que ela imprimiu, porque foi feito por um coração, assim, limpo, um coração puro. Ela pediu uma prece com muito amor. Ela pedia ao Papai do Céu com muita confiança, com muita fé. Então, dentro daquele quadro de ingenuidade, mas ao mesmo tempo de amor que ela tinha pela avó, e na certeza, ela conseguiu dar um implemento vibratório tão grande, André, que chegou às regiões do mundo espiritual mais altas. E nós estamos indo atender esse pedido. Então é muito importante, né, a gente, quando formos proferir uma prece, ter essa condição de que nós precisamos levá-lo ao plano espiritual. Não adianta apenas movimentar palavras ou mentalizar. Ela tem que ter a força para alcançar. Então isso tudo é muito importante, porque fora disso, às vezes a gente fica com aquela impressão que não somos atendidos, e não é que não fomos atendidos, a carta não chegou. O Espírito Emmanuel, ele falava que nós tínhamos um hábito assim, não muito bom para as coisas. Ele falava, muitas vezes o encarnado faz a prece buscando atender às suas necessidades, mas faz com uma ansiedade tão grande que ele espera que a sua situação seja resolvida de imediato.
Ele faz a prece agora, ele quer que amanhã a situação esteja resolvida. Porque se não resolveu até amanhã, a espiritualidade não está lhe atendendo. Não é isso. É que toda prece que nós fizermos, não vamos alimentar expectativas imediatistas de solução. Sabe por quê? Porque você pede e o plano espiritual está estudando a possibilidade de como melhor te atender. Porque, veja bem, você está passando por uma certa dificuldade, você faz a tua oração e o plano espiritual vai analisar como vamos atender essa pessoa da melhor forma. O que ela está pedindo é importante, é meritória. Então é analisado certas circunstâncias para que o socorro possa ser analisado. E como a mãe do Chico, né, orientou, e baseado nessa colocação que a mãe do Chico tinha dito para ele, e através dela, ele psicografou uma obra chamada Cartas de uma Morta. Foi uma das primeiras psicografias do Chico Xavier, psicografando sua mãe, onde ela relata todos esses casos, todos esses departamentos da vida espiritual, todos esses pontos de acolhimento da nossa prece. Então a prece é muito importante. Às vezes, nós estamos muito tristes, nós temos perdas, né? Às vezes entes queridos nossos que voltam à vida espiritual, às vezes nós estamos abalados emocionalmente, né? Essas perdas realmente nos ferem muito, nos trazem muita dor, isso é inevitável. Mas Deus não nos deixou órfãos com relação a isso. Nós podemos, pela prece, manter essa ligação com esses entes queridos na vida espiritual. A prece é o canal, porque é engraçado que os Espíritos diz, às vezes você está pedindo, está fazendo a sua prece com tanta força, com tanto amor, com tanta fé, que sem ter uma percepção de sensibilidade maior, às vezes aquele ente querido que você está orando por ele está sentado ao seu lado. Ele está ouvindo ao seu lado. Não precisa nem chegar até lá. Ele já chegou até você. Pelas tuas próprias disposições, por esta força. E não há necessidade de você fazer aquelas preces quilométricas. Não tem necessidade disso. Porque às vezes você pode fazer uma prece quilométrica, bonita, mas aquilo não sensibiliza o teu espírito. E às vezes, numa situação difícil, se você disser, meu Deus, me socorre. Isso já é uma prece. De acordo com aquilo que você pediu, como você pediu, com a fé que você pediu. Meu Deus, me ampara agora. Aquele momento é tão importante que te dá uma força e essa força eleva a tua prece às esferas da espiritualidade. É muito importante isso. Então nós temos esse benefício, nós temos como que um canal de comunicação com a espiritualidade para que possamos superar tudo isso. Veja, nós temos essas preces petitórias, né? Nós pedimos por nós ou podemos pedir por outras pessoas, mas tem uma colocação que é feita pelo Espírito Miramês, que ele classifica como escalas da oração. Então ele fala, uma das escalas da oração é essa prece habitual que nós fazemos. E outra escala da oração é a prece ativa. Então o Miramês diz, toda vez
que você se dispuser a fazer o bem, quando você faz o bem a uma pessoa, é uma prece. Porque se você, na prece que você faz normal, onde você pede, você se conecta com Deus, com o plano espiritual, no exercício de fazer o bem, você também se conecta com Deus. Você também se conecta com o mundo espiritual. É uma prece. Quando você está com uma pessoa desesperada por algum motivo, e você dá-lhe umas palavras de conforto, de esperança, e aquilo com aquele desejo real mesmo que você está falando com ela, e isso é uma prece. Às vezes você transforma aquela pessoa pelo que você falou, mas aquilo que você fez a ela, você não só fez a ela, você comunicou-se com o plano espiritual também. Então você está orando. Então as orações ativas são extremamente importantes. Você pode não saber nem se expressar, você pode nem ter vocabulário para falar muito, mas toda vez que você agir no bem, você está em oração. Tanto que Jesus, ele dizia, perante a um número, quando havia uma pessoa que estava obsediada, então os apóstolos foram lá ajudar a afastar aquela entidade espiritual obsessora, e não tiveram êxito. E aí então foram buscar Jesus, falou: Senhor, vá até lá, porque nós não estamos conseguindo afastar aquele obsessor. E aí Jesus foi lá, afastou o obsessor, e aí depois eles perguntaram: mas Senhor, por que nós não pudemos afastá-lo? Porque foi falta de fé. Mas espíritos desse tipo é necessário muita oração, jejum e oração. O que queria dizer Jesus com tudo aquilo? Jejum e oração? Será que jejum, eu jejuar, eu vou afastar um espírito obsessor? Ele vai dar risada de mim. Será que é o jejum? E até hoje, infelizmente, as igrejas se confundem. Quando Jesus falava, é preciso fazer jejum, e nós interpretamos como ausência de alimentação. Não é isso. É jejum dos erros, é jejum dos sentimentos inferiores, é jejum de pensamentos inferiores. Então, por isso que Jesus falava, é preciso jejum, ou seja, os espíritos obsessores se ligam a nós pelas nossas qualidades mentais, emocionais, comportamentais, e se elas não são boas, você vai estar com espíritos não bons. Então faça jejum de tudo aquilo que atrai os espíritos inferiores. Liberte-se das imperfeições. Então era esse o jejum que Jesus falava, jejum e oração. Qual era a oração que Jesus ensinava? Não era ficar pedindo no bem. Faça o bem, que você consegue afastar esses espíritos. Então veja bem, tudo isso são meios das quais nós nos dispomos, mas às vezes nós fazemos por caminhos errados. Por outros tipos de conduta que nem sempre alcançam ressonância nas esferas da vida espiritual. Então Jesus falou, ou Miramês falava, eu estou em oração quando eu estou educando o meu filho. Eu estou em oração quando eu ensino meus filhos a respeitar os professores. Eu estou em oração quando perante ao faminto eu dou pão, ao nu eu dou roupa, ao sedento eu dou água, ao desesperado eu levo paz, ao aflito eu levo esperança. Então tudo isso são escalas de oração, na qual
ela reveste-se de uma força porque ela está sendo feita, ela é ativa. Então o nosso próprio engajamento no socorro já é uma força vibratória muito grande para que as situações se concretizem. Às vezes a gente tem alguns exemplos particulares de certos eventos, né? Quando a gente sente muito esses benefícios. Eu tive há pouco uma cirurgia de uma hérnia inguinal. E pouco antes de ir para o centro cirúrgico, eu tinha feito minha prece e fiz nesses moldes que nos é ensinado pela espiritualidade. Tinha feito a prece. E engraçado que quando eu adentrei ao centro cirúrgico, eu nunca consegui sentir uma paz que naquela hora eu senti. Mas uma paz, uma serenidade, e como se tivesse embutido naquela paz um aviso: olha, estamos aqui, fica tranquilo. Sabe, você sente isso. Então, sabe, esses benefícios da prece nos favorece todas essas circunstâncias. É como diz os próprios benfeitores espirituais: se os homens orassem mais, né? Quão seria importante isso? Às vezes, o plano espiritual, eles narram, certa vez uma cirurgia estava acontecendo no plano espiritual. Porque lá também tem cirurgia. Então o espírito ia passar por uma intervenção cirúrgica, claro que ela é bem menos, não tem a agressividade que tem a cirurgia aqui da Terra. É cromoterapia, com outras coisas mais suaves. E em volta desse espírito haviam outros espíritos em vibrações de amor, isso é prece. Vibrando, orando por aquela pessoa que estava fazendo a cirurgia. Aí foi feita com todo êxito, e depois aqueles espíritos falavam o seguinte: vocês na Terra, quando algum parente, algum amigo vai passar por um processo cirúrgico, vocês emitem o quê? Que vibrações vocês emitem? Vibrações de medo, de insegurança. Será que a pessoa vai suportar essa cirurgia? Será que vai dar tudo certo? Será que o médico vai fazer de forma correta? Será que vai dar tudo bem? Então começa aquele clima de ansiedade, de preocupação. Isso é uma prece, mas é uma prece reversa, porque são vibrações negativas que a gente emite, e essas vibrações, às vezes de uma pessoa, de um parente, do outro, alcançam o centro cirúrgico. Agora, vai prejudicar a cirurgia? Não, não vai. Mas, por vezes, essa vibração negativa pode trazer alguns incômodos, alguma situação mais trabalhosa, às vezes, na cirurgia. E eles dizem: agora, se os parentes não precisam nem estar no hospital, nos seus próprios lares, fizerem uma prece, e nessa prece emanando vibrações de êxito, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, com fé pedindo a Deus, com tudo isso, essas vibrações chegam ao centro cirúrgico e facilita muito mais o trabalho operatório. Então, pela prece, pela fé e pelo desejo da concretização daquilo, nós temos inúmeras oportunidades para auxiliar, para ajudar, mas somos nós que estaremos recebendo, porque toda vez que você ora por uma pessoa, você está orando por você também.
Então, todo o bem que você faz é bem que vai voltar para você também. Então, essa é uma situação que a gente não pode, assim, dispensar. Sem prece é muito difícil, porque a prece, ela é o alimento do nosso espírito. Se o nosso corpo físico precisa de alimentos para a sua manutenção, para a sua saúde e o bem-estar, o corpo espiritual também precisa do alimento. Não adianta você deixar o corpo físico saudável, bem alimentado, e o corpo espiritual a mínguas, faminto. Ele precisa do alimento, e o alimento do espírito é a prece, é a fé. Porque se você deixa esse espírito enfraquecido, aí você vai cair nos quadros de depressão, das várias síndromes que tem por aí. Muitas enfermidades começam a aparecer pelo enfraquecimento do espírito, porque ele está sem alimentação. Então a prece é o principal alimento que o fortalece, bem como a fé e as nossas ações no bem. Então é importante que pensemos nisso, porque não somente a benefício nosso, mas as nossas condições e atitudes também acabam levando benefício aos outros. Tá bom? Então eu agradeço a vocês pela atenção, obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado.